Está no ar mais um Linkados na Área, um programa de entrevista dos alunos de jornalismo da SPM de São Paulo. Eu sou Gustavo Lentini. E eu sou Henrico Sanches. Hoje vamos entrevistar um dos maiores jornalistas esportivos do país, conhecido por narrar inúmeros jogos importantes e campeonatos de futebol da emissora Esporte Interativo. Ele começou na Rádio Cidade em Salvador, passou pela Band FM e pela Transamérica, e hoje é um dos principais narradores do esporte interativo. Aqui conosco, André Henning. Primeiro, muito obrigado, André, por aceitar esse convite. Valeu, Henrico, Gustavo, pessoal da SPM. Estou aqui à disposição de vocês, vamos lá. Então roda a vinheta que daqui a pouco tem mais André Henning para vocês. Então, André, a gente queria começar perguntando para você, a gente queria começar lá de trás e perguntar de onde que veio essa ideia de jornalismo, se você sempre teve isso em mente, se teve algumas influências. Conta pra gente um pouquinho como que foi. Eu sempre tive a influência do meu pai. Meu pai era jornalista, apesar de não ser um jornalista esportivo, meu pai sempre estava nos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada. Então, eu sempre gostei muito de esporte e cada vez que meu pai viajava para uma competição dessas, eu ficava fascinado e com vontade de ir também. Então, eu tive influência em casa. Nunca pensei em fazer nada de diferente. Teve uma época de dificuldade de vestibular ali, que você fala, será que vou conseguir passar em jornalismo? Será que não? Onde eu fiz vestibular, que é em Salvador, só uma faculdade tinha jornalismo, então prestei outras disciplinas, outras, enfim, profissões em outras faculdades, mas não cheguei a cursar. Eu, por exemplo, passei em economia em outra faculdade em Salvador que não tinha jornalismo, mas não cursei, não fui adiante. Então, realmente, eu nunca pensei em fazer nada diferente do que o jornalismo esportivo. Bem legal. Sim. E, André, a gente deu uma pesquisada, o seu primeiro emprego foi na Rádio Cidade em Salvador, certo? Isso. Conta pra gente um pouco como é que foi, você devia estar bem ansioso para esse primeiro emprego, como é que foi? Cara, na verdade não deu tempo, porque assim, eu era amigo do filho do dono da rádio. Amigo do dono da rádio, né? Na verdade, ele era o filho do dono, mas que era meu colega de colégio. E da filha também. Então, assim, eles sabiam e conheciam a minha vocação para fazer esporte, porque eu ficava no colégio narrando os jogos, a molecada. Sempre quando tinha alguma coisa lá na escola, eu narrava, eu fazia uma brincadeira. Então, eles sabiam. E aí, um domingo à noite, esse cara me ligou, Chico, que hoje é quem comanda a rádio, hoje a rádio se chama Rádio Metrópole. O Chico me ligou e falou, André, meu pai está querendo fazer um programa de noticiário no FM e tal, e precisa de alguém para falar de esporte. Eu sei que você gosta muito. Você não quer ir lá fazer um teste amanhã? Falei, quero, claro, quero. E aí marcaram o teste para o dia seguinte cedo. Então eu não tive nem tempo de ter ansiedade, nem... Cheguei lá, fiz o teste, passei, comecei a trabalhar. Então foi muito rápido, foi um clique muito rápido. Não deu nem tempo para se preparar, assim. Mas, evidentemente, que depois, com o passar do tempo, você vai ficando ansioso para ir crescendo na profissão, ganhando espaço. Mas para entrar, não tem ansiedade nenhuma. Muito legal, André. Sim. E já que você falou de esporte em geral, a gente deu uma pesquisada e a gente sabe também que você já narrou Fórmula 1, já narrou vôlei também, nas Olimpíadas. E a gente queria te perguntar também como que é narrar outros esportes, assim, você já falou que comentou outros esportes, e como que é narrar, assim, esportes diferentes? Eu narrei Fórmula 1, narrei vôlei, narrei basquete, narrei handball, não me lembro se eu narrei alguma coisa além disso, mas esses foram os principais que eu narrei mais. Eu gosto muito, cara, de narrar tanto basquete como vôlei como handball, porque são esportes que você... tem muito ponto, tem muito gol. Então, o clímax você tem em vários momentos e você tem possibilidade de viradas. São esportes mais dinâmicos. O futebol é um esporte um pouco mais lento, né?
Claro que tem Sim, as suas exceções, tem os seus grandes jogos que acontecem aquelas maluquices, o time faz 2, toma 3, depois faz mais 2, mas o natural do futebol é ser um pouco mais tranquilo, em termos de pontuação. E o vôlei não, cada vez que a bola bate no chão é um ponto. O basquete, cada ataque é uma definição. O handball também, tem jogo que termina 40-35. Então, assim, são esportes que para você narrar, você consegue construir mais a possibilidade de virada, são esportes mais dinâmicos. Então, eu gosto muito de narrar esses 3 esportes, basquete, vôlei e handball. André, você sim. pode me corrigir se eu estiver errado, mas você já disse em uma entrevista que não te atrai muito narrar Fórmula 1, é verdade? Na verdade, assim, eu comecei narrando Fórmula 1 numa época muito ruim, muito chata, porque o Schumacher ganhava as provas de ponta a ponta. Então, não tinha ultrapassagem, não tinha... E eu narrava no rádio, não tinha nem a imagem para me ajudar. Então era difícil, cara, você ficar quase 2 horas comandando uma transmissão de Fórmula 1. Eu nunca narrei na televisão. Na verdade, eu nunca disse que não me atrai narrar a Fórmula 1. Não me atrai assistir Fórmula 1. Eu não sou um fã do esporte. Sim. Mas assim, eu sei que uma vez envolvido, se me falarem, você vai narrar a temporada de Fórmula 1, eu sei que eu vou me envolver tanto que eu vou entender o que é a paixão do torcedor pela Fórmula 1. Eu vou acabar entendendo isso, porque eu me apaixonei por tudo que eu narrei. Por tudo que eu narrei. Faltou futebol americano nessa história. Eu narrei bastante futebol americano também. Não é um dos meus prediletos, mas eu narrei bastante. Então, assim, eu narraria com todo prazer uma temporada de Fórmula 1, mas eu não sou fã da categoria. Sim. Do esporte em si. E, André, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas não sei se você concorda comigo, mas a questão do basquete, do vôlei, acaba sendo até mais emocionante também, que você consegue prender mais, né, o telespectador, porque não fica, às vezes, um negócio chato, assim, tem toda hora lances importantes, toda hora ponto, você consegue prender mais, né, o telespectador. Eu acho assim, porque o cara para ficar preso numa transmissão de qualquer esporte, de qualquer coisa, na verdade, qualquer programa, filme, enfim, qualquer coisa que esteja passando, para o cara ficar preso naquilo, ele tem que ter algum tipo de envolvimento com aquilo. Um envolvimento emocional, um envolvimento passional, alguma coisa tem que atraí-lo naquilo. E no esporte, geralmente, isso é vinculado a uma disputa, né? Quem vai ganhar, se vai classificar, se vai ser campeão. E eu consigo, a cada ataque, criar uma história que atraia quem está do lado de cá. Porque é um ataque que um time faz 2 pontos e o outro não faz. Vamos supor aqui, o time está tomando 20 pontos de diferença. 2 ataques que um time faça, o time que está perdendo faça, que pontue, e que o outro não pontue, eu já criei uma história. Olha, a diferença é que já foi de 20, ela cai para 16, ela cai para 15. Então, é muito mais fácil para eu criar essa história do que no futebol, quando boa jogada pela direita, o cruzamento e a bola vai para a linha de fundo. O time está chegando. Assim, dá para fazer, faz parte do trabalho do narrador. Mas eu tenho muito mais conteúdo para atrair o telespectador, a audiência, para um jogo desse, que tem mais trocas de pontuação. E, André, a gente está falando bastante de transmissão. Como é que é a preparação pré-jogo? Você tem algum ritual, alguma técnica? Você deve cuidar bastante da voz, né, antes dos jogos. Como é que é? Então, cara, assim, da voz eu realmente eu me cuido, mas eu tenho uma receita só, que é dormir bem. Dormir bem, para mim, é o fundamental para minha voz. Então, dia de jogo que eu posso acordar na hora que for, eu tenho certeza que eu vou estar bem na hora do jogo. Dia de jogo que eu tenho que acordar muito cedo, que eu tenho que mudar minha rotina, pode ser que a minha voz, então, aí eu tento dormir mais cedo, tal. Então, o cuidado com a minha voz, eu faço um pouco de fono, tal, mas o cuidado com a voz basicamente é descansar, é dormir bem. E a rotina de conteúdo de preparação, ela é uma rotina meio chata minha, porque eu sou muito chato assim na preparação. Eu fico 4 horas antes do jogo mergulhado em preparação. Assim, ninguém nem chega perto de mim, porque eu tô ali na minha rotina. Eu começo a ouvir as rádios locais. Se eu vou fazer um jogo de um time espanhol, eu começo a ouvir as rádios da Espanha.
leio os jornais da Espanha, vou fazendo as minhas anotações do jeito que eu me acostumei a visualizar, cheio de frescura mesmo, porque eu uso um monte de caneta colorida, que é para eu visualizar melhor. Gosto de escrever, não gosto de digitar, porque quando escreve você consegue encaixar melhor e assimilar melhor a informação. Então, eu sou muito chato, cara. A preparação para o jogo, ela é muito chata. Até porque muitos dos jogos que eu narro, que eu faço a cobertura, eu não sou um aficionado. Então, assim, na semana que vai narrar Real Madrid e Paris Saint-Germain, tem gente que sabe que o Real Madrid no final de semana ganhou de 2-0, que na outra semana tinha perdido de 3, e que na outra não sei o quê, que o Ronaldo fez 2 gols, e que as pessoas sabem isso porque elas acompanham, elas ficam vendo futebol. Eu não tenho essa rotina de ficar vendo muito futebol. Então, eu preciso mergulhar muito na informação para saber realmente o que está acontecendo. Não é algo natural para mim saber quanto foi o... Se você me perguntar agora, quantos pontos o Paris Saint-Germain tem de vantagem no Campeonato Francês, que deram por encerrado, eu não sei, mas eu vou entrar na transmissão sabendo quais foram os jogos do Paris Saint-Germain, quais foram os jogos que ele perdeu, onde que ele deixou escapar ponto, qual vai ser... Eu vou saber tudo, porque eu mergulho no estudo desses times. A preparação é muito intensa minha. O que você faz quando você está em casa? Você falou que você não assiste. Então você não é muito conectado com o futebol quando você tem um tempo livre? Não sou, cara. Não sou. Eu raramente eu vou parar para assistir um jogo de futebol assim. Eu vejo, assim, passando. Hoje tem jogo, tal, legal, tal, mas já perco a concentração, já vou fazer outra coisa. Evidentemente que se é um jogo grande, que eu vou ter que comentar no dia seguinte, que eu vou participar do programa no dia seguinte, eu vou assistir com um pouco mais de carinho. Mas o normal na minha vida é ver filme, ver série, ler. Eu leio muitos livros, eu vejo muito TV de fora. Eu tenho aqui um sistema que eu assinei de IPTV, que eu tenho canais de fora, então eu assisto muito. E aí sim, eu vejo bastante cobertura esportiva deles, porque eu gosto de ver o que eles estão fazendo de diferente, o que tem de coisa diferente. Mas eu vejo muita série, vejo muito noticiário. Eu gosto de ficar bem informado, mas não é o meu natural. Nossa, vai ter Vila Nova e CSA hoje, vou assistir. Não sou. E André, você estava falando da questão de narração, das transmissões, que você é bem precavido, bem cuidadoso, mas já aconteceu alguma vez algum perrengue, alguma situação meio extrema assim que você passou antes de jogos? Assim, já aconteceu bastante coisa, tanto em termos de problemas técnicos, de chegar no lugar e os caras não estarem recebendo o sinal, você vai lá e o jogo não sai. A primeira vez que eu fui fazer um jogo de Champions em loco, eu não consegui narrar. Foi um Barcelona e Arsenal em 2010, se não me engano. Eu estava sentado lá e não consegui narrar o jogo, porque teve um problema no satélite, sei lá, que diabo. O Messi fez 4 gols, eu estava lá dentro do estádio e não narrei. Acontece. Não é com frequência. Essa foi a única vez que aconteceu, por exemplo, em Champions. Mas acontece. Já aconteceu de estar rouco para fazer o jogo, de você não estar confiante na voz. O meu primeiro jogo na Band, quando era o Esporte Interativo na Band ainda, foi um Chelsea e Manchester United, se não me engano. Eu estava rouco e falei, caramba, será que vai dar? Será que não vai dar? E com pastilha, com um monte de gargarejo. Então acontecem coisas que você mas precisa focar na transmissão, cara, porque se você... Eu particularmente sou assim, eu não posso desviar o foco. Se eu desviar o foco do que está acontecendo ali e tiver alguma outra preocupação, eu me perco, eu não gosto. Eu gosto de estar mergulhado e focado no jogo e no que está acontecendo. Então eu torço e faço de tudo para que não tenha nada extra transmissão que me atrapalhe. Qual é a diferença assim, de você narrar um jogo dentro de um estúdio, por exemplo, dos canais de esporte interativo, e narrar no estádio? O clima da torcida, tudo que tem em volta interfere muito na narração, nos rituais? Sim. Você fazer um jogo do estádio, ele é muito diferente. Não só pelo jogo em si. A bola rolando, ela tem, claro, bastante diferença, porque você vê o campo inteiro ao invés de ver só o que está no seu monitor.
Mas esse não é o principal. Acho que o principal mesmo é quando você vai fazer um Barcelona e Arsenal lá em Barcelona, pô, você chega na cidade, você vê qual a expectativa do torcedor, você vê o que estão falando, você pega uma informação diferente com um jornalista que você vai tomar o café, você pega um negócio que um taxista fala, você fala, pô, olha como os caras pensam aqui, como é diferente. Você tem muito conteúdo para você poder chegar no jogo e passar para o telespectador o que você está vivendo. Então, realmente é muito legal. No estúdio, tem algumas comodidades. Eu mesmo no estúdio faço o possível para me sentir no estádio. Então eu boto o fone, cara, com o barulho da torcida bem alto mesmo, como se eu estivesse lá. Eu entro na cabine e me fecho, faltando uns 15 minutos para o jogo, para a transmissão, e fico ali como se eu estivesse sentado na cabine de transmissão. Agora, tem um lado bom que termina o jogo, eu vou para casa, né? Não termina o jogo e eu tenho que ir para o aeroporto, tenho que pegar voo, conexão para poder voltar, chegar em casa. Então, assim, tem os seus dois lados, mas para o resultado final da transmissão, é muito melhor estar no estádio. Sim. E falando de um jogo que o clima da torcida afetou bastante, chegaram a falar que teve até terremoto por causa desse gol, né? Que foi o jogo do Barcelona e do Paris Saint-Germain. A gente vai passar agora um VT da sua narração, que ficou marcante, que assim, para todo mundo lembra dessa sua narração. Então agora pode rodar o VT. Neymar, para a perna esquerda, Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! O André, qual que foi a sensação de narrar um jogo como esse? Foi o jogo mais emocionante que você já narrou na sua vida? Olha, eu acho que de futebol é um dos. Eu não vou lembrar se é o mais emocionante ou não, mas com certeza é um dos mais emocionantes e é o resultado mais incrível. Esse jogo a gente estava narrando do estúdio, a gente não estava em Barcelona. A gente estava em Paris no jogo da ida. Foi um jogo bem interessante porque o Paris Saint-Germain ganhou de 4 e o Tite estava vendo esse jogo lá no Parque dos Príncipes. E ele foi à cabine para nos dar uma entrevista quando terminou o jogo e batemos um papo ali, conversamos e brincamos. Tá resolvido, né? É muito difícil reverter lá, fazer 5, 6, enfim. Mas sabe como é que é no futebol? Só que ninguém acreditava mesmo. E no jogo da volta, também, porque quando o Paris Saint-Germain faz um gol, que aí o Barcelona teria que fazer 6, fica muito difícil. E o tempo vai acabando. Só que aí faz o 4º gol, aí o negócio começa a ficar um pouquinho engraçado. Quando faz o 5º, fala, opa! E aí eu lembro que eu fico de pé, cara, na cabine de transmissão e eu narro o final do jogo inteiro de pé. Essa é uma das vantagens de você fazer um jogo na cabine. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser tirar a camisa para narrar, eu tiro a camisa. É que agora eles colocam uma câmera na cabine, então você fica meio... Mas eu fico de pé, eu dou pancada na mesa. E lá no estádio você acaba não fazendo isso. Mas eu fiquei de pé no final do jogo e quando aconteceu o gol do Sérgio Roberto, que foi esse gol que a gente viu aí, foi inexplicável. Não tem como se preparar para uma narração dessa. Você não sabe o que você vai falar na hora. E aí o que eu falo lá, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, mas o céu tal, vem da hora, vem do envolvimento que você está no jogo. Você não tem como se preparar para aquilo. Sim. André, outra narração marcante foi o gol do Cristiano Ronaldo, né? Que você também rodou o Brasil com aquela narração, e o mundo até. Como foi narrar aquele gol? E se você já viu torcedores aplaudirem um jogador rival de pé no estádio, torcedores rivais? Então, cara, foi bem legal. Foi um jogo histórico também. Eu também estava fazendo esse jogo no off-tube, que a gente fala, que é um jogo pelo estúdio, no estúdio. E eu já tinha visto, em algumas ocasiões, torcedor ficar de pé para aplaudir torcedor rival na Europa. Isso acontece lá. Não é todo dia, mas é comum. Acontece de vez em quando. Então, eu já tinha vivido, em alguns momentos, essa história de enaltecer o rival. E quando acontece o gol do Cristiano,
que eu tô gritando gol, eu já percebo que ele sai andando assim para comemorar perto da bandeirinha de escanteio. Eu já vejo que já tem algumas pessoas ali de pé aplaudindo. E eu tô gritando gol e tô com uma leve desconfiança. Será que estão? Será que não estão? E aí o Mauro Betting do meu lado, que está comentando o jogo, faz assim. E aí me dá a confiança de falar, realmente, estão aplaudindo. Porque a sensação que eu tô tendo, o Mauro também tá tendo. E aí eu interrompo o grito de gol e falo, pô, receba os aplausos e tal. Porque realmente foi um momento bem emocionante e bem legal também da minha carreira. Você teve um programa de entrevista no Esporte Interativo e o último programa você fez com seu pai, o Hermano, um cara que você deve admirar muito, deve ser seu maior ídolo dentro do jornalismo. Como foi essa experiência de ser entrevistado por ele? Foi legal, cara. Foi completamente inesperado. Eu estava me preparando para entrevistar outra pessoa e subir no estúdio. E como eu disse para vocês, quando começa uma transmissão, uma entrevista, eu foco muito, eu não gosto que nada me atrapalhe. Então eu sentei para receber o convidado não estava lá, alguém falou, não, tá tomando um café, eu sentei, tá, cadê o convidado? Aí eles falaram, não, André, a gente precisa gravar um negócio com você, senta ali na outra cadeira, tal. Falei, não, cara, não, que gravar, tá louco? Não, senta ali, é rapidinho, enquanto o convidado não vem. Não, a gente grava isso depois, cara. Não vou, eu tô focado aqui na entrevista, não vou gravar nada agora, depois a gente grava. E tô sentado numa cadeira que eu não podia, tá? Porque eu tinha que estar olhando pro telão para eles fazerem a brincadeira lá com meu pai. Não, André, por favor, puta, me encheram tanto o saco. Eu falei, tá bom, cara. Vamos rápido então, chama o cara lá logo pra gente. Aí eu sentei e começou o vídeo. Falei, caceta, me armaram uma. E aí, enfim, seguiu, só que eu nem imaginava. E aí termina o vídeo e ele entra no estúdio. Falei, caramba, cara, como é que vocês conseguiram me esconder isso? E aí, meu caro? Vim aqui te dar um abraço e te trazer uma informação importante. Hoje, quem vai te entrevistar... brincou. Sou eu. E foi bem legal, porque foi a última edição do No Ar com André Hennig. Ele estava saindo do ar na TV, na grade de programação do Space, ele entrava no ar no Space. Então foi um programa que eu gostei muito de fazer ao longo dos anos e que terminou com chave de ouro, foi bem legal. E André, falando ainda mais sobre esse seu programa, o No Ar com André Hennig, como que surgiu essa ideia de vocês fazerem esse programa? Você que sempre foi narrador, assim, como que surgiu essa ideia de você passar a entrevistar agora os convidados? Então, cara, eu não vou lembrar assim detalhes, mas o que eu sei é que chegou no momento que eu morava no Rio de Janeiro e apresentava o Caderno de Esportes, que era o nosso noticiário diário. Final do dia, eu era o âncora, eu apresentava, tal, então eu estava diariamente na TV. Mas chegou uma hora que eu quis voltar para São Paulo. Eu já estava há 8 anos no Rio, trabalhando no Rio, longe da família, longe de todo mundo. Então e aí eu falei para eles, olha, eu quero voltar para São Paulo. Só que a gente não tinha uma grande estrutura em São Paulo, não daria para eu apresentar o Caderno de Esportes de São Paulo. Então a gente bolou um programa diário para que eu me mantivesse no ar. Eles queriam que eu ficasse no ar todo dia. Falei, olha, vamos fazer um programa ali, tipo um talk show, que eu com 2 câmeras resolvo. No ar com o André Hennig, um microfone de rádio e tal, e eu me viro, eu chamo um convidado todo dia que não tiver convidado não tem problema, e eu com uma equipe reduzida a gente consegue fazer. E aí eles toparam, falaram, tá bom. Aí eu comecei a fazer o No Ar com o André Hennig, que era diário, que recebia convidados, e em pouco tempo a gente percebeu que esse programa, ele não era um programa de notícia, ele era um programa de entrevista. Eu rendia bastante tirando coisas legais do entrevistado. Então a gente falou, pô, vamos fazer. Vamos fazer na TV, vamos fazer grandes entrevistados. Só que aí vem a parte de você conseguir grandes entrevistados todo dia. Então a gente resolve fazer uma vez por semana e fizemos. Ficou no ar bastante tempo. A gente recebeu tanta gente legal, cara, que foi realmente um prazer fazer o No Ar com o André Hennig. Mas ele começou de um programa diário que virou um programa de entrevista. André, muito legal, de verdade. Só que, infelizmente, o nosso tempo acabou. De verdade, muito, muito obrigado. A gente, em nome da SPM, do Linkados, a gente agradece de verdade ter, de primeira, um convidado tão grande como você, André. Valeu, eu que agradeço e boa sorte aí para vocês. Estudem
e se preparem, porque vocês estão chegando numa profissão que toda hora toma uma pancada diferente, toda hora é paulada de todo lado. Então, se preparem para chegar aqui para o campo de batalha. Obrigado, André. E além de agradecer o André, muito obrigado, André, pela sua entrevista, pela sua presença, que é muito importante para a gente. Queria agradecer também ao Linkados, à professora Aide, que deu toda a assistência necessária para a gente nesse momento difícil de quarentena. O Linkados dessa vez em casa, de uma forma diferente. Então a gente queria agradecer todo mundo aí pela entrevista.